Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor Jesus Cristo, por mais esta vitória que o Senhor tem nos dado. Conseguimos chegar mais uma vez na presença do Santo dos Santos, Pai. Houve muitas barreiras neste dia, mas o Senhor nos deu vitória. Por isso estamos agradecidos nesta noite, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos até aqui. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia é infinita, Tua graça, Pai, é maravilhosa. Tu és o dono de tudo, doador da vida, doador de toda boa dádiva, digno de honra, de glória, de louvores, Pai. E viemos aqui porque Te amamos, Senhor, e sabemos que o Senhor também nos ama, Pai. Por isso o Senhor moveu os céus e terra para que acontecesse este culto nesta noite. E nós Te agradecemos por isso, Pai, e pedimos que fale conosco, Senhor. Ajude a cada um que veio, Senhor, com um coração sincero, desejando da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ir ao encontro de cada necessidade nesta noite. Que todo pensamento humano caia por terra, Senhor. Que toda influência maligna fique para fora, Senhor. Mas que haja liberdade para o Teu Espírito Santo neste local, Senhor. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue abençoando a cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos bem? Dá um glória a Deus aí? Estamos bem mesmo. Quarta-feira a gente chega meio cansado, né? Meio fraco, mas que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus, né? Então a gente dá um glória a Deus, já fica forte de novo, né? Graças a Deus, né? Vamos começar para nós não passar do horário. Romanos capítulo 5, verso 1 até o 11, vamos ler. Eu deixei o título aí com o pessoal da filmagem aí, hoje eu não dei título. Sei que eles vão ter um título bacana para colocar aí. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet também, que possam ser abençoados. Romanos capítulo 5, verso 1 até o 11, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu e a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor abençoe a porção da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu acho maravilhoso essa escritura, né? Paulo falando se nós fomos salvos, né? Logo muito mais agora sendo justificados. Se Deus, Ele morreu por nós, sendo ainda pecadores, aí ele diz assim no 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, se nós estando em ofensa e sendo inimigo de Deus, fomos reconciliados, imagine, então agora se não seremos salvos, que já somos amigos de Deus agora. Fomos reconciliados pela morte, mas seremos salvos pela vida, né? E eu sempre digo isso, nós sabemos, o profeta prega muito isso na mensagem, nós viemos a este mundo com a natureza de Adão, que é uma natureza caída. Então, nós nascemos com essa natureza do Adão caído. E eu estava falando com os irmãos ali em Jaraguá esses dias, e o problema, né, muitas vezes, como aconteceu com Adão, é que quando Adão se encontrou no problema, que ele tinha desobedecido a Deus, ao invés de ele buscar a Deus para acertar aquilo, ele fugiu de Deus. E quando Deus foi em busca dele, ele buscou algumas desculpas para apresentar para Deus, e até mesmo a cobertura. E eu disse para os irmãos, o profeta diz assim, que religião significa cobertura. Então, às vezes, algumas pessoas podem ir para a igreja para poder se cobrir de alguma coisa, mas não vai resolver. O que Deus quer é nós, diante dele, sinceros. Adão deveria ter ido, disse o profeta. Senhor, Senhor, onde tu estás? Mas ele não foi, foi Deus que disse, Adão, Adão, onde tu estás? Porque Deus, ele é esse ministério evangelista, é Deus. É Ele que vai em busca, porque a gente foge. Então ele busca. Aí quando ele chegou, ele pegou e fez uma cobertura para ele, tentou se cobrir com folhas de figueiras, que eu creio que foi, e chegou e disse assim, não, mas não fui eu, foi a mulher. E a mulher não fui eu, foi a serpente. Então, porque essa é a natureza do ser humano, né? É de chegar com alguma coisa para cobrir, mas diante de Deus nós estamos sem cobertura nenhuma. Não adiantou nada e Deus não aceitou aquela cobertura. Agora, nós não temos mais a natureza de Adão, nós temos agora a nova natureza, que é a natureza de Cristo. E Deus não quer nós aqui nesse local, nem eu e nem ninguém, com uma cobertura que nós demos jeito. Ele quer que nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Adão chegou diante dele com a sua própria cobertura e suas desculpas, foi rejeitado. Mas ele disse, o profeta diz, ele pegou um cordeiro, matou o cordeiro e fez roupa para eles com a pele dos cordeiros. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, ou então nós estamos descobertos diante de Deus. Então não importa se você falhou, se você fez isso ou se fez aquilo, o importante é você estar com a cobertura correta na hora de chegar na presença dele. Desculpas não vão adiantar, irmão. Eu chegar e dizer, Senhor, mas é que isso... Não, ele sabe o porquê, onde é que eu fui, o que eu fiz. Isso não tem. Agora, se eu chego, Senhor, eu reconheço que eu cometo muitas falhas. E eu cometo muitas falhas. Mas tem uma coisa,
Existiu um sacrifício um dia, um Senhor Jesus que derramou sangue na cruz do Calvário, e é confiado neste sangue que eu estou chegando diante do Senhor. Então eu serei aceito. No verso 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não sobrou ninguém. Não tinha nenhum profeta lá para dizer assim, ó, esse aqui pode dizer. Não, não tinha ninguém. Todos estavam separados por causa do erro de Adão. Mas você vai seguir um pouquinho para frente e você vai encontrar no verso 18 que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um homem serão feitos justos. Então por que nós somos justos, irmão? Por causa da obediência dele, não da minha, nem da tua. O que te justifica diante de Deus, irmão? É a tua obediência? Você só acertou, você nunca falhou? Porque ele olha para você e vê o sangue de Jesus sobre você. A obediência de Cristo é que dá justiça para mim e para você. Aí te veio, porém, no 20, a lei para que a ofensa abundasse. A lei não foi para ajudar, foi só para mostrar onde é que estava o pecado mesmo. E a lei é para isso, é para olhar para você e dizer assim, ó, está errado aqui, ó. Você sabe onde é que está, mas onde é que está a solução? Eu conversava com o irmão Jaime esses dias ali na casa dele, e a gente falando sobre as pessoas que saem, às vezes até pregadores, não criticando, eu não sou ninguém para criticar ninguém, né? Eu faço o meu e com a graça de Deus. Mas às vezes as pessoas saem um pouco equivocadas lá na rua. Às vezes vão lá na beira da praia com a caixa de som e começa a dizer, se você não fizer isso, você vai para o inferno, porque de tal maneira... A pessoa já sabe o que ela faz de errado. Para que dizer para ela que ela está fazendo errado? Ele quer saber onde é que está a solução para o problema dela. E a solução é Cristo. Porque acusar já é o papel do diabo já. Dizer que nós estamos errados, que nós falhamos, já tem o acusador para dizer, você está errado aqui, aqui, aqui. Mas a graça aponta o caminho da libertação para mim e para você. Então, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Vamos no 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nada do que o homem possa fazer é maior do que a graça de Deus. Aí ele diz assim, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o resumo de tudo, irmão, da minha vida e da tua vida, é Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Sem Ele, irmão, justiça não vale de nada para o homem. Porque a Bíblia diz que a minha justiça e a tua é trapo de imundícia. Por mais justo que o homem possa ser, por mais justo que ele possa viver, por mais certo que ele possa viver, chegando diante de Deus, se ele não tiver Jesus Cristo para interceder por ele com aquele sangue, está todo mundo em problema. Vocês lembram do Daniel Cury? Grande evangelista que chegou e disse, eu sou, eu fiz. Não tinha nem o nome dele lá para entrar. E aí quando ele vai diante do trono branco, ele já não era mais aquele eu sou, eu fiz, ele já começou a não ter argumento. Porque quando você chega diante de Deus, irmãos, o argumento acaba. Não existe argumento, não existe nada, não, mas Jesus está aqui chamando e esperando que cada um de nós cheguemos diante dele sem nenhum argumento. Só dizendo assim, é a tua graça, Senhor, é por isso que eu cheguei até aqui. Se não fosse a graça, nós estávamos perdidos. Como diz aquele louvor, se não fosse a graça de Cristo, estaríamos todos perdidos. Amém? Então, você vai ver que a natureza de Adão, nós herdamos ela, mas nós não temos mais a natureza dele. Agora nós somos novas criaturas, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você tem a natureza de Cristo agora. Na mensagem Olhando para Jesus, parágrafo 20, ele diz assim, ó, uma porção da palavra de Deus foi designada a cada geração.
Desde Gênesis, Deus sempre envia alguém. Geralmente, os eclesiásticos misturam de tal forma que ela se transforma em tradições, e assim por diante. Como aconteceu na vinda de Jesus. Então, Deus envia um profeta. Graças a Deus pelo profeta, né? A palavra do Senhor vem ao profeta. Ele a revela. Ele é apedrejado até a morte, ou expulso, colocado para fora. Sempre assim. Deus envia um profeta, mas pelo menos a maioria não vai aceitar, vai rejeitar, vai apedrejar, matar, expulsar para fora. Então, depois de algum tempo, constrói o seu túmulo, depois que morre o profeta, passa um tempo, eles fazem o túmulo dele e dizem que ele foi um grande homem, depois que já morreu, que eles mesmos mataram. Não, esse aqui era o cara. Ele trouxe, fez milagre, mas na hora que ele estava fazendo, ele estava atacando pedra. Eles vivem em uma sombra do que foi lá no passado. Você já parou para notar isso? Por isso que o profeta disse que pregou a mensagem levantando e tirando da história. Porque geralmente quando está acontecendo, as pessoas rejeitam. Depois que morreu e foi embora, aí eles lembram do que passou. Mas na hora não é reconhecido. E nós não podemos ser dessa maneira. Nós temos que reconhecer Deus hoje, enquanto Ele está trabalhando. Recusam a palavra que está se manifestando hoje. É exatamente como o homem, ele está falando sobre como é Deus, como Deus é grande e o que ele fez, como as coisas que ele vai fazer, e não vê as coisas que ele está fazendo agora. Vem? Ele olha para ele na história, olha para ele nas profecias, mas se esquece que ele está fazendo agora o mesmo que fez naquela época. Ele disse, no entanto, é o que está no homem. Essa era a natureza lá do Adão, se não tiver Cristo. Vão olhar e vão dizer assim, não, mas Jesus fez, ou o profeta fez, ou senão vai dizer, vai haver um grande batismo, vai ter não sei o quê. E o que está acontecendo agora passa por alto. Porque ou é o passado, ou é o futuro, e nós esquecemos do presente. Mas Jesus está aqui hoje, querendo realizar hoje as obras dele ainda. E sabe de uma coisa, irmão? Esse é o trabalho do inimigo, porque ele não trabalha pouco, é de fazer eu e você olhar para o passado ou para o futuro, ou olhar para alguém que você acha que é mais digno do que você. Sabia? Talvez alguém possa olhar e dizer assim, não, mas Deus pode fazer, mas para fulano, para mim não. Fulano é espiritual. A irmã fulana lá sim, ela ora e Deus faz, e por que não vai fazer para você? É a mesma coisa. Qual que é a diferença se Deus não faz acepção de pessoas? Não, mas eu sou, sabe, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho. Não existe fraco no reino de Deus, irmão. Não existe pequenininho no reino de Deus, o mesmo que você olha e diz que assim, nossa, esse sim é um homem espiritual, você é igual. Diante de Deus nós somos todos iguais, e Deus não está fazendo acepção de pessoas, porque aqui, porque ali. A diferença é que quando você começa a olhar para alguém, porque essa é a tendência do ser humano, o profeta fala isso, lá no mundo eles olham sempre para alguém, ou é um artista da televisão, ou é um presidente, ou é um jogador de futebol, eles sempre estão mirando em alguém, e quando você começa a mirar em alguém, você errou o alvo, você tem que mirar na cruz do Calvário. E quando você olha para a cruz do Calvário, você vai ver que todos nós estamos no mesmo nível diante do Senhor Jesus Cristo, e as bênçãos que foi liberado para mim ali da cruz, foi liberado para você também. Só que se você olhar para outro, você não vai crer nisso. Você já imaginou, irmãos? As pessoas começam a olhar e fazer dessa forma. Nós sempre ouvimos falar aqui sobre a mulher sirofenícia. Ela sim tinha razão para dizer, isso aí não é para mim. Mas tudo vai depender da necessidade. Tudo vai depender da importância que você dá para aquilo. Tudo vai depender do que você vai fazer para receber o que você precisa. A mulher sirofenícia era uma gentia. Não tinha direito em bênção em Jesus, porque Jesus veio para os judeus. E quando ela vai ao encontro de Jesus e ela sabe, olha, eu estou com um problema na minha casa, e Jesus está passando por aí, e eu sei que Ele faz milagres, e eu sei também que esse Jesus, quando viesse, esse Messias, Ele não ia fazer acepção de pessoas, eu vou lá. Então ela saiu toda empolgada talvez, e quando ela chegou e disse, Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim, ou algo mais que ela gritou, Jesus ignorou, ela foi embora. Ela já podia dizer, não, mas esse não é, porque o que eu achei que vinha não ia me ignorar dessa forma. E se Jesus ignorar você por um tempo? Você vai continuar correndo atrás e pedindo? Às vezes nós vamos e falamos, e não, Jesus vai fazer. Passa 2, 3, uma semana ele não fez, não, Jesus não vai fazer. Ele está vendo qual que é a tua atitude, você quer mesmo? Eu disse, irmãos, esses dias eu falei com os irmãos, disse, olha, você sabe que o ser humano é tão complicado assim, a mente do ser humano, que você pega uma pessoa, vocês conhecem, todos nós conhecemos casos assim, que ela fica 5 anos na fila do SUS, esperando por uma operação, por não sei o quê, e não espera uma semana de Deus fazer um milagre para ela. Ela já desiste. Mas por que no SUS dá para esperar? Eu disse para os irmãos, no SUS pode até morrer na hora da operação. Mas Jesus, ele opera sem cobrar e sem deixar sinal e sem precisar de remédio, e é garantida a vida e vida eterna ainda. Mas Jesus me prometeu que curaria, eu pedi ontem, e eu pedi mês passado, e faz 1 ano que eu pedi, e aí o problema está, e o que tem? Abraão esperou 25 anos. E o profeta disse que não duvidou em nenhum momento, e quando o próprio Deus, na mensagem, haveria alguma coisa muito difícil para o Senhor, quando o próprio Elohim desceu na casa dele e disse assim, depois de 25 anos prometido que ele teria um filho com Sara, disse, sua mulher vai ter um filho no tempo da vida. Ele disse assim, sim, Senhor, foi isso que o Senhor prometeu? Eu creio. Talvez se fosse outro, dizia, faz 25 anos tu me falou isso e não fez, você acha que eu vou acreditar agora? Ele estava crendo ainda, mas Sara riu de dentro da tenda. Sara achou, olhou e riu dentro do coração, e Deus disse assim, por que Sara riu? Ela não cria mais. Então você vai encontrar que às vezes é fácil esperar lá fora. Mas quando é Deus, não, tem que ser, ó. Deus pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer daqui 1 ano, Ele faz quando Ele quiser. O problema, a única coisa é que nós temos que continuar crendo. Então você vai encontrar que muitas vezes é assim. Se passa uma vida inteira correndo atrás de dinheiro, se passa uma vida inteira correndo atrás de médico, do SUS e não sei o quê, mas quando é para Deus fazer tem que ser ligeiro, senão não vai mais. Mas graças a Deus que ainda tem uns poucos desprezados do Senhor que estão lutando ainda. Então você não olha, irmão, para alguém que está aqui ou para alguém que está recebendo e você diz, não é para mim. Não, é para você sim. As bênçãos do Calvário é para mim, é para você, é para todos nós. Jesus não morreu lá para selecionar pessoas na igreja para abençoar, não, ele morreu para abençoar a sua noiva por completo. Quando o meu corpo recebe algo, todo o meu corpo tem benefício. Se eu tomo água, eu alimento o meu corpo inteiro com água, com comida. Não é só a boca que fica alimentada, é o corpo inteiro. Então Deus não tem só para vou dar um negócio para a mão e o pé vai ficar sem. O que nós precisamos é continuar crendo e parar de ouvir o diabo dizer que nós somos pequenininhos. Não, não é para mim. Claro que é, irmão. Olha, nós vamos ver que é algo tremendo. Mas vamos para frente aqui que eu não quero passar do nosso horário. Aí ele diz no 21, notamos que os discípulos, certa vez, depois, bem a primeira manhã de Páscoa, que manhã, Jesus ressuscitado dos mortos, caminhando entre flores, e 2 amigos, Cleófas e um de seus amigos, iam caminhando no caminho de Emaús, e eles iam caminhando e conversando com o coração aflito. E um homem saiu do meio dos arbustos e andou com eles o resto do dia, falando-lhes de Cristo. E aquela tarde eles lhe pediram, e ele agiu como se fosse passar adiante, e eles pediram que ele entrasse. Ele entrou, e quando ele entrou, ele fez algo ali, da mesma forma que havia feito antes da sua crucificação e ressurreição, e antes de ser crucificado. Eles o viram fazer exatamente o que ele fez, e eles reconheceram que era. Embora eles estivessem com ele o dia inteiro, e não houvesse reconhecido quem ele era. Você já imaginou, irmão? Aqueles 2 discípulos caminharam com Jesus, não foi com outra pessoa, com Jesus, o dia inteiro. Discípulos que conheciam Jesus, que andaram com Jesus, que sabiam quem era Jesus, andaram o dia inteiro conversando com ele e não sabiam que Jesus estava conversando com eles, achavam que era outra pessoa. Porque eles não conseguiam crer que Jesus ia ressuscitar. E ele tinha falado, eu vou ressuscitar.
É necessário que o Filho do Homem padeça e depois ressuscite no terceiro dia. E parece que nunca entrou no ouvido deles isso. Você já imaginou, irmão? Você pensa que é diferente? Nós passamos o dia inteiro Jesus do nosso lado e nós não vemos Ele. Ele está ali, irmão, está ali quando você talvez perde a paciência, aquele teu temperamento entra em cena e você fala o que não queria. Sabe o teu arrependimento? É Jesus ali do teu lado dizendo, você não pode ser assim. Porque Jesus está na forma do Espírito Santo. Talvez você está escutando um louvor e algo alegra teu coração e você se sente tão bem. Era Jesus ali com você. Não precisava você chegar no culto para ele dizer, eu estava com você lá. Você poderia ter visto. Poderia ter visto, poderia perceber que aquele problema que você talvez achou que era muito grande, Jesus estava ali ansioso para responder, para resolver. Mas a gente esquece de ver Jesus caminhando do nosso lado. E aí então, quando nós chegamos em um lugar que Ele faz o que Ele costuma fazer, porque a palavra ela vem e ela começa a discernir pensamento e intenção do coração. Talvez você venha aqui, eu não sei da tua vida, eu estou falando algo que aconteceu na tua vida, você sabe que é Jesus, e você diz, Jesus estava no culto, quantos eu já ouvi disso? Mas Ele estava lá na tua casa também. Ele estava lá no louvor, ele estava naquela pregação que você ouviu, ele estava naquele pensamento que veio sobre algo bom da palavra, era Jesus falando com você, era Jesus dizendo, olha, não esqueça, hoje tem culto, é quarta-feira, apressa aí, arruma as coisas, você tem que ir para a igreja, era Jesus do teu lado, irmão. Era Ele te ajudando, te influenciando, te dando força e dizendo, olha, vamos, está difícil, mas eu estou aqui. O profeta pregou os 7 selos e antes de pregar ele pregou Deus agindo em simplicidade. Antes dele pregar os 7 selos, para as pessoas não acharem que é uma coisa tão difícil, tão complicada. Ele disse, Deus ele age em simplicidade. Quando ele terminou os 7 selos, no último selo ele disse, a voz disse para mim, não esqueça que Deus age na simplicidade. Enquanto você está dirigindo, Ele está ali com você. Enquanto você está caminhando, Ele está com você. E talvez você esteja esperando algo mirabolante para poder ver se Deus está com você. Enquanto Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois que você aceitou a Cristo e desceu as águas, irmãos, Ele não sai do teu lado, Ele caminha com você. Davi disse que Ele é a tua sombra à tua direita. Ele te acompanha. Às vezes eu saio e fico meio, eu não comento muito, senão daqui a pouco a minha família vai achar que eu estou ficando doido, né? Eu estou dirigindo e eu estou pensando, rapaz, tem anjos acompanhando aqui. Eu estou protegido. Você já parou para pensar nisso? Quando Eliseu estava lá com o Geazi lá, e o Geazi olhou o exército da Síria, se eu não me engano, cercando para pegar o profeta, porque tudo o que eles iam fazer, irmão, o exército, o general ia dizer, vamos tramar aqui, vamos fazer uma estratégia para pegar Israel. O profeta ia na mente de Deus, Deus contava para ele contava para o povo de Israel saía na frente deles, já sabia da estratégia. Eles disseram, não, mas tem um traidor entre nós, tem alguém entregando, e alguém tinha um espiritual lá no meio, disse, não, é que eles têm um profeta lá no meio. E o profeta conta tudo para eles, o que o Senhor diz, dentro da sua câmara em segredo, o profeta sabe tudo. Irmão, graças a Deus que nós temos um profeta, uma mensagem, e ele adianta os passos de Satanás para mim e para você. Cada vez que o diabo chegar com um plano para mim e para você, você já sabe qual que é os passos dele, você pode se adiantar, porque você tem a palavra, tem Deus. Aí ele pensou, rapaz, mas tudo que eu faço não dá certo, espera aí, vamos pegar um exército, vamos matar esse profeta. Que aí nós acabamos com o problema, quando eles chegaram lá, estava só o profeta Eliseu e o Geazi, e olharam aqueles exércitos e carros e cavaleiros, tudo armado para pegar Eliseu, e o Geazi tremeu. Senhor, somos só nós dois, olha o tanto. Ele disse assim, rapaz, você não está vendo. Orou e disse, Senhor, abra os olhos dele. Eu quero que Deus abra meus olhos, irmão Juarez, para mim poder ver. E quando Deus abriu o olho dele, havia um exército muito maior celestial ao redor deles. Carros de fogo, cavalos de fogo, anjos prontos para acabar com o exército da Síria. Sabe de uma coisa, irmão, é isso que nós temos que ver. Há um exército por mim e por você. Não é o barulho do diabo ou o número que ele faz de tantas coisas, não, há um exército por mim e por você, para dar vitória, porque salvação você já tem, eu já tenho, a graça já nos alcançou, louvado seja Deus, Ele está sempre ali, está na forma de um anjo, está protegendo, está naquela palavra que às vezes você esperava. Um dia eu estava aflito com algo, eu indo para Rio do Sul, eu conversando com o irmão Gabriel, e ele falou algo para mim que ele nem fazia ideia.
que eu tinha orado a Deus e tinha falado, só que aí onde é que está a questão? Onde é que está nosso pensamento? No que nós estamos ligados o dia inteiro? Embora nós temos coisas para fazer, mas a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que, vocês sabem, não anda segundo o conselho de Deus, mas eu quero dizer assim, que medita na sua lei de dia e de noite. Então você está conectado com Deus e quando você menos espera, Ele fala com você. E Ele falou algo para mim que eu tinha orado para Deus. E Ele disse, às vezes a gente pensa que é assim, irmão Jeconias. Mas não é dessa maneira, é Deus que está fazendo isso. E aquilo Ele estava falando comigo e nem sabia. Então como que eu vou rejeitar? Era o irmão Gabriel falando comigo. Não, era Deus falando comigo. Mas eu não precisei esperar, ainda que isso não seja errado, mas aí não precisou ir num culto e o pastor pregar para mim poder. Não, Deus falou comigo dentro do meu carro. Deus está com você todo dia, do seu lado, te respondendo, falando, te cuidando, irmão. Mas nós temos que reconhecer, perceber essa presença dEle conosco. Louvado seja Deus. Agora eu quero que você veja algo que talvez, olha, você fique meio, acha estranho, porque eu gosto de pregar algo assim que mostre para nós onde nós estamos, o que temos que fazer, e chamando, advertindo, mas irmãos, eu não esqueço da graça, não pense isso. Não pense você que eu não sei que é a graça que salva. Agora Deus tem um caminho para nós, sim. Tem o caminho de um justo, mas também tem um caminho de volta para o transgressor. Se não for a graça, nem o justo, nem o transgressor não caminha. É só pela graça. Agora, Números 21, capítulo 4 até o 9. Eu quero que você veja isso. Verso 4, perdão. Capítulo 21, verso 4 até o 9. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. De vez em quando nós ficamos angustiados também. A nossa alma fica angustiada, irmão, e a gente muitas vezes não sabe agir na hora da angústia. Muitas vezes a gente age de maneira errada, a gente murmura, fala o que não devia falar quando está em angústia. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos, neste deserto, porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. A angústia fez eles falar contra Deus e contra Moisés. Aí olha o 6, então o Senhor mandou. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. E então Moisés orou pelo povo. Sabe o que eu acho bom, irmão? É reconhecer. Não existe ser humano que não falha. Sabe o que eu acho maravilhoso no ministério do irmão Brana? É que todas as vezes que ele cometeu uma falha, ele vinha e contava para o povo no púlpito. Não estou dizendo que é obrigado a fazer assim, mas esse era o jeito dele, dizer assim, olha, Deus fez isso e isso na minha vida porque eu errei aqui e aqui. Um dia ele achou que podia pegar e fazer um espetáculo, não era a intenção dele, mas foi o que ele fez com o dom de cura que ele tinha. E ele começou a desafiar o povo, tragam-me o caso mais difícil que vocês tiverem, e eu vou orar e Deus vai curar. E ele chegou a ficar 1h e meia orando por uma pessoa, até que Deus curasse aquela pessoa. E a fila toda esperando, e ele orando só por uma pessoa. E Deus não se agradou daquilo. E aí Deus disse assim para ele, o que você está fazendo o povo crer, só se vê milagre, e não é assim que eu quero. Você tem que crer porque a palavra disse que se alguém orar por você, você vai ser curado. Não é porque você viu o milagre que você crê, daí isso não é fé, irmão. Você tem que ver para crer, esse é o Tomé. Deus disse, não é dessa maneira. E então ele foi, mas continuou fazendo, porque ele já tinha combinado com os ministros, e ele fez uma fila de 8 dias de oração, e foi de repente, ele orou e disse, o anjo não aparecia mais falar com ele, e ele orou e disse assim, Senhor, se o Senhor está bravo comigo com essa situação, então me mostre isso na reunião. E ele veio uma menina que escutava pouco, e começou a orar por ela, escutava bem pouquinho, quando ele terminou de orar por ela, não escutava nada.
E ele ficou apavorado, nunca tinha acontecido aquilo. E ele orou por ela novamente e falou com ela, ela não escutava mais nada. Veio escutando um pouco e saiu surda. Aí ele disse, fica aqui do lado, chamou o próximo, mesmo problema, surdez, escutava um pouco, orou por ela e ficou surdo. Sabe o que o profeta fez? Vamos ter que terminar a reunião, porque Deus se desagradou comigo, porque eu fiz isso e isso e isso de errado. Reconheceu. E ele ficou preocupado, disse, Deus tirou o dom de mim. Porque eu falhei. Muitas pessoas podiam ser alcançadas, mas Deus não é assim, apesar que dom é dado sem arrependimento, né? Os ministros tentaram convencer ele, mas até que Deus falasse com ele, o anjo aparecesse, ele não ficou tranquilo. Mas ele teve que reconhecer o erro, não é porque era um profeta, mas ele tinha que voltar atrás e fazer conforme Deus disse. E assim era com o povo, e quando o povo reconheceu que tinham errado, porque Deus não está aqui dizendo para mim, olha, se você errou, agora você vai morrer, agora vai ter problema. Não, Ele quer que nós reconheçamos, porque o problema é só a consequência do erro, só isso. Aí eles veio, e o Moisés orou, e no 8 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente e põe sobre a haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Você vê que o problema chegou por causa da murmuração, por causa da falha do povo, mas Deus deu, quando eles se arrependeram e pediram misericórdia, Deus colocou solução para eles. Você vai ver que João 3, capítulo 14 e 15, Jesus fala da mesma coisa. Ele disse assim, ó, e como Moisés, por quê? Do mesmo motivo que Moisés colocou, o povo vai rejeitar, o povo vai fazer errado, o povo vai reclamar, igualzinho eles fizeram com Moisés. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que Jesus foi levantado na cruz, irmão? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As serpentes continuaram, não acabou as serpentes quando eles levantaram a de metal. Mas era assim, quando você era mordido, você olhava para a serpente. E hoje é assim, irmão, quando essa serpente chamada Satanás morder você e você sabe que foi mordido, olhe para a cruz do Calvário e você vai ficar curado. Aqui nós encontramos toda a solução. Sabe quando você vai, eles fazem mercados ou alguma coisa, um shopping, que isso aqui tem de tudo. Eles não conseguem colocar de tudo lá. Sempre alguma coisa vai faltar, né? Olha, você encontra tudo em um só lugar. Não encontra, vai sempre faltar alguma coisa. Mas em Jesus Cristo você encontra tudo em um só lugar. Você tem cura, você tem salvação, tem libertação, tem solução de problema. Tudo aqui na cruz do Calvário, irmão. Basta olhar para ela e reconhecer que não consegue. É só isso. Agora eu quero, para nós ir para o final, para nós não ficar muito tempo nisso, para não passar no horário, perdão, eu quero que você veja algo. As pessoas, eu disse, às vezes o diabo ele tenta colocar algo em você e em mim, irmãos, e o que máximo que se ele conseguir, o que ele vai conseguir, se você permitir, é fazer que eu e você descreia da palavra. O problema, irmão, é quando nós descremos que Deus vai cumprir a sua palavra. Já viram aquele homem que foi orar por um enfermo, o profeta conta, e aí Deus não curou, ele disse, eu abandono. Era um pastor, porque Deus não cumpre essa palavra. Ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Largou tudo que estava fazendo, comprou uma caixa de cerveja e foi beber. Não creu, por quê? Porque Deus não fez a hora que ele quis. Era um pastor já. Depois passou um tempo, ele morreu, o profeta diz, Deus levou seu filho para casa. Ele chegou o momento dele que ele não deu mais conta. O máximo que ele pode, se ele conseguir, quando ele conseguir isso, então nós vamos entrar em problema. É descrer, porque Deus disse, mas ele não faz. Deus sempre cumpre a sua palavra, irmãos. Agora o tempo é Deus quem decide. A hora é Deus quem decide. Como é Deus quem decide. Agora, se você crê, irmão, hoje Ele pode resolver o teu problema, sim.
Basta chegar com sinceridade diante dele. Eu disse para os irmãos lá em Jaraguá, eu faço um desafio e eu faço aqui também, irmão. Se você for chegar com sinceridade diante de Deus hoje, com o coração aberto, eu faço um desafio. Se Deus não pode resolver teu problema, não entra em cena por você. Mas sinceridade, coração aberto, dizer eu sei, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, é o que ele está procurando. Mas sabe de uma coisa, Senhor, eu estou confiado, é na cruz do Calvário. Eu me glorio, é na cruz do Calvário. Não é no que eu fiz, nas minhas obras, não. Nós nos gloriamos, é na cruz. Como diz aquele louvor. Sim, na cruz me glorio. É só ali, irmão. Não tem nada para nós fora da cruz. Se não fosse a graça, se não fosse a cruz, nós estávamos tudo perdido. Então você vai encontrar que da mesma forma que o problema chegou por causa da falha de Israel, mas Deus não deixou ele sem solução. Você pensa que Deus vai deixar eu e você sem solução? Se Ele nos reconciliou quando estávamos mortos em ofensa, Paulo diz, quanto mais agora que nós somos reconciliados com Ele. Ele morreu por nós, mas agora Ele vive por mim e por você, e em mim e em você, irmão. Você vai encontrar, eu quero ler aqui para nós terminar. Já está dando 9 horas. Irmão Lauro disse que não vai mais confiar em mim. Diz que quando eu digo que eu vou terminar, vai mais uns 40 minutos o culto ainda. Eu estou tentando. Vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 25. Diz assim. Jesus chegou na sinagoga. Agora, Jesus tinha chegado na igreja, irmãos. Que maravilha, irmão. E eles falaram, Jesus, quem vai dar a palavra é o Senhor hoje. O povo era para ficar em expectativa. Mas o próprio Senhor está aqui e vai pregar para nós hoje. E ele pegou o livro de Isaías e leu e disse, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. E tal, e depois ele entregou para o sacerdote e disse, essa escritura se cumpre hoje. Todo mundo ficou meio sem entender. Mas quando a palavra dele veio, ele disse assim, ó, em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias. Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E essa mulher era gentia. Mas sabe de uma coisa, irmão? Havia muitas mulheres necessitadas, mas o profeta Elias foi enviado só para uma. Aí ele diz assim, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, que também tinha unção de Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro, outro gentio. O povo de Israel, que é isso? Pegaram ele pela orla, pelas vestes e jogaram lá no precipício. Aí Jesus passou pelo meio deles porque não era a hora. Ficaram bravos, mas sabe de uma coisa, irmão? Eu disse, talvez você fique pensando, é para o fulano, não é para mim. Eu errei, eu falhei, eu não sou tão espiritual. Sabe de uma coisa? Havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias não foi enviado para elas. Irmãos, há muitas pessoas melhores do que eu e de você, mas o profeta Elias foi enviado para mim e para você. Não interessa se merece ou se não merece, isso é com Deus. O profeta Elias chegou e quando ele chega a solução está junto. Há tantas pessoas, irmão, que vão pregar a palavra. Olha, tem muito mais eloquência do que eu. Sabe muito mais da palavra do que eu. Pode até dar aula, mas foi Jesus que me chamou para me pregar nessa mensagem. Talvez se ele tentar fazer não vai conseguir. Foi Jesus que me chamou. Tantas pessoas, irmãos, que conhecem e que sabem e que vão e que você olha assim e diz, meu Deus, esse homem, essa mulher, nessa igreja ou nessa denominação, ou talvez até em outro lugar, são muito mais esforçados que eu, mas Elias não foi para eles. Elias foi para você, então é para você o milagre mesmo. É para você a solução do problema, é para você a cura. Porque quando Elias chegou lá, ele estava só com um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite e disse assim, olha, eu vou cozinhar isso aqui, fazer um bolo para o meu filho e vou morrer. Mas o profeta Elias chegou e disse assim, sabe de uma coisa? Faça para mim primeiro. Ela pegou e fez. Irmão, quando o profeta Elias chegou na tua vida, você largou tudo, irmão. Porque o profeta Elias é a mensagem, a unção de Deus. Eu disse em Jaraguá, eu repito aqui, irmãos, a mensagem, você sabe quem que é o profeta dessa hora? É o Espírito Santo. Ele é o profeta, irmãos. Aquele homem era só um veículo.
O Espírito Santo estava nele e ele deixava Deus usar. E o profeta disse, sabe de uma coisa? Uma trombeta sem um homem por trás para tocar ela não faz som nenhum. Eu e você, nós somos só a trombeta, quem sopra é o Espírito Santo. O profeta era só a trombeta, quem sopra é o Espírito Santo. Então, por isso que a mensagem ainda continua viva. Por isso que quando a mensagem, com a unção do Espírito Santo, chegou na minha vida e na tua vida, e você deu atenção para isso e deixou tudo de lado, pode saber que o mesmo Elias que fez o milagre lá, faz na tua vida também. Quando ela fez, ele disse assim, faça, porque não vai acabar, não vai faltar farinha e nem azeite. E então começou a encher a botija. E começou a encher de farinha as vasilhas que ela tinha, e nunca mais acabou. Quando o profeta Eliseu chegou naquela viúva, ela foi ao encontro do profeta e disse assim, olha meu senhor, meu marido morreu, ele era sacerdote, era um homem servo de Deus, você sabe, e olha, eu estou sem poder pagar meus credores, eles levaram meus filhos de escravo. E o profeta disse assim, ó, pega e faz o seguinte, eu quero falar a mesma coisa para vocês aqui. Vá lá e busque vasilhas, só que tem uma coisa, não é pouco não. Porque assim, irmão, nós não podemos pedir pouco. Pegue o máximo que você conseguir de vasilha com os vizinhos, e o pouquinho que você tem começa a despejar e não vai acabar. E ela começou a despejar, despejou, e daqui a pouco ela dizia, trago mais vasilhas, acabou as vasilhas. Depois que acabou, parou, cessou o azeite. Mas e se ela fosse ali e pegasse 2, 3 só com o vizinho? Ela tinha que crer. A mensagem, a flecha do livramento, o profeta disse assim, o profeta Eliseu estava para morrer, e aquele rei veio no profeta e chorou porque não queria que o profeta morresse. Ele disse, pega rei, o arco e atira uma flecha. Ele atirou, ele disse, essa é a flecha do livramento do Senhor. Você vai vencer os assírios. Pega o arco e fere a terra. Ele feriu 3 vezes, o profeta se indignou. Disse, você devia ter ferido no mínimo 5 ou 6 vezes. Por que você fez tão pouco? Agora você só vai vencer 3 vezes. Os assírios. Senão, se você tivesse feito mais, você ia vencer e ia consumir eles. E nunca mais ia ter problema. É assim, irmão. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me dá só um pouquinho. Eu preciso de um pouquinho. Não, Deus tem tudo mais para dar para mim e para você, irmão. Pegue o máximo de vasilha que você fizer. Se é a flecha, o profeta disse assim, o arco é o amor de Deus, é Jesus morrendo na cruz. A flecha é o Espírito Santo. Atire nessa noite, Deus pode te ajudar. Então você vai ver que quando eles chegaram lá, olha, não tinha muita gente, irmão, pode ter muito mais gente, mas é para mim, é para você. Era para uma viúva que era gentia, era para um general lá, o Naamã, leproso, que era gentil também, e que até reclamou ainda. Você vê que Deus não gosta de gente boa mesmo. Não é que Ele não gosta, né? Que as pessoas, gente boa assim, religiosamente falando, eles são gente boa ao seu próprio ver, né? Mas parece que Deus pega só os caco velho, né? Quando ele veio na terra, ele disse, os religiosos que achavam que eram bons, estão comendo como pecadores. Que evangelismo será que eles faziam, irmão, vocês não podiam se misturar com pecador? Eles evangelizavam só os da igreja. Certo? Ficava um diácono na porta dando folheto para os irmãos da igreja, porque não podia se misturar com pecador. Não, Jesus não veio para isso, irmão. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Era eu, era você mesmo, morto em ofensa, cheio de problema. Ele veio e chamou, cheio de problema mesmo, e começou a arrumar tudo. Então a mensagem de Elias, a unção de Elias, é para mim, é para você mesmo. Não importa se tem gente boa que deveria receber, não importa se tem pessoa que é melhor do que eu, que tem muita pessoa melhor do que eu, mas Deus enviou Elias, foi na minha casa. Enviou na tua casa. É para mim, é para você. Então, se você crê nessa mensagem e que Deus, Ele tirou o tempo dEle para descer nesse mundo cheio de imundície. Se você crê que Deus fez isso por você e que Ele deixou toda a glória dEle lá, e Ele disse assim, eu vou descer e vou me misturar junto com aqueles homens lá, vou ser um homem de corpo e de carne lá também junto com eles, vou padecer tudo o que eles padecem e vou morrer na cruz por eles. Eu acho que Deus valorizou eu e você. Se Deus fez isso por você, você acha que Ele não pode fazer mais por você? Você acha que Ele não pode te dar a solução do problema hoje? Você acha que Ele não pode te dar cura hoje? Você acha que Ele não pode libertar, não pode curar, não pode salvar? Se Ele desceu da glória e caminhou aqui nessa terra. Por causa desta noiva, irmão, não foi pelo mundo inteiro, não, por mais ruim que as pessoas possam achar, mas foi por um grupo de pessoas que olhariam para a palavra e diriam, eu creio que Ele morreu por mim. Eu creio que esta mensagem veio para mim.
Um homem que deixou a vida dele, digamos, pessoal de lado e deu a vida dele para Cristo, sofreu tudo que podia na vida dele. Porque Deus tomou ele e disse assim, você vai levar essa mensagem. Sabe quando ele perdeu a filha? Quando ele perdeu a esposa? O profeta disse assim, o profeta entrou em depressão e tentou se matar 2 vezes. Ele tinha perdido a esposa, tinha perdido a filha e não tinha mais como continuar. Ele pegou um revólver e disse, eu vou me matar, tentou atirar, não deu. Pegou um dia no fio de alta tensão e disse, Senhor, eu odeio ser um covarde, e foi colocar a mão ali, mas como é que a mensagem ia chegar se Deus tinha escolhido ele? Ele acordou no chão sem nenhum ferimento, e depois ele disse assim, não era nenhum momento Deus protegendo a mim, era Deus protegendo o seu dom. Por quê, irmão? Por causa de mim, por causa de você. Eu acho que Deus provou o suficiente que Ele se importa comigo e com você. Então o que você precisar, pode ter certeza que Ele está disposto a te ajudar nessa noite. Vamos ficar de pé, irmão.